Nós vamos falar então sobre esse tema tão importante, que é testemunho que Deus espera de nós. Já projetaram aqui? Tá conseguindo enxergar bem aí? Dá para ver bem? Vai ser fundamental que a gente tenha uma boa visualização do PowerPoint, para que nós possamos então desenvolver esse tema. Quando o pastor Carlos Eduardo me mandou esse tema, eu fiquei bastante empolgado e me fez ir aos originais. Eu já estava um pouco enferrujado no grego e no hebraico, mas eu fui instigado a dar uma vasculhada lá no grego e no hebraico, para irmos a fundo no significado da palavra testemunho, porque todo o resto do tema vai depender primordialmente de definirmos o significado da palavra testemunho. Então nós vamos ver aqui, tem um outro monitor aqui, eu não estou acostumado com o segundo monitor, mas eu vou apresentar a partir deste, ok? Então nosso tema é testemunho que Deus espera de nós, né? Nós temos pelo menos 6 palavras usadas nos textos originais, 3 em hebraico e 3 em grego. Você sabe muito bem que o Antigo Testamento foi escrito em grego, em hebraico, em hebraico, algumas partes em aramaico, e o texto do Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Então, nós temos pelo menos aí 3 palavras usadas para testemunho nas línguas originais, 3 no grego e 3 no hebraico. No hebraico nós temos a primeira delas, que é eda, testemunho. Aparece nos textos em hebraico por pelo menos 26 vezes. Eu coloquei aqui alguns exemplos dos textos que aparecem essa palavra. É óbvio que nós não vamos ler cada um desse texto, porque nós não temos tempo, mas apenas a título de introdução nós vamos fazer isso. Então todos esses textos, se você tiver uma Bíblia hebraica na sua casa, se você tiver um dicionário em hebraico, se você abrir nesses textos, você vai encontrar a palavra eda, testemunho. Você tem então a segunda palavra, que parece um diminutivo da primeira, ed, testemunho, que aparece por pelo menos 79 vezes no texto hebraico. Nós temos aí alguns textos como exemplo. E nós temos a última palavra hebraica, que é teuda, que também é traduzido por testemunho, e aparece também no hebraico por 3 vezes. E aí nós temos esses 3 textos onde vai aparecer esta palavra. Já no grego nós temos também a palavra mais conhecida de nós, que depois vai ser traduzida do latim para o português, que é mártir ou martírio, né? No grego é marturion, testemunho. É um substantivo grego usado por 26 vezes. Nós temos essa palavra aparecendo por pelo menos 26 vezes nos textos em grego. Se você abrir a sua Bíblia também lá na sua casa, mesmo no português, você vai perceber que tem a palavra testemunho, é marturion. Você tem diamarturomai, testificar amplamente. Você tem essa outra palavra, mas com um significado um pouco diferente, mas o mesmo conteúdo, né? É testificar amplamente, é dar testemunho. Esse verbo grego, ele vai aparecer pelo menos 15 vezes no texto original, e nós temos aí alguns exemplos. E a última vez que a palavra aparece, ela aparece desta forma: epimarturel, testificar além. É um verbo também grego usado por somente uma vez, que está na primeira carta de Pedro. Então, apenas para nós introduzirmos esse tema. Então, uma definição básica da palavra testemunho é depoimento fundamentado de uma ou mais testemunhas. Então, testemunho é o depoimento fundamentado. O que é um depoimento fundamentado? É uma afirmação que tem fundamento. É uma afirmação que pode ser
comprovada. A pergunta é, se nós somos testemunhas de Cristo, como é que nós podemos comprovar que a história de Cristo é verdadeira? Essa é a questão que nós vamos tentar responder ao longo desse tema. Se eu e você somos testemunhas, como é que nós vamos provar que de fato Jesus Cristo morreu, que Ele esteve neste mundo, que Ele morreu e que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Então, esse é o nosso desafio para sermos testemunhas de Cristo. Então, é um depoimento fundamentado de uma ou mais testemunhas. Dito isto, nós vamos para o texto base que nós vamos meditar hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 8 apenas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 8. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode ler comigo aqui. O texto diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho. Aqui nesse texto aparece a palavra marturion, de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então esse é o texto que nós vamos trabalhar nesta noite. O texto de Paulo escrevendo para o seu pupilo, a Timóteo, que era um pastor jovem, pelo menos aí 17, 18 anos, né? Então nós vamos estudar esse texto. Antes disso, eu gostaria de orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo nós oramos e nós pedimos ao Senhor que venha falar conosco através da Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Então, a partir desse texto, nós vamos começar a conversar. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer aqui é um esclarecimento. Ser testemunha de Jesus Cristo não é uma opção para o cristão, é uma condição. Preste atenção nisso que eu estou afirmando aqui. Ser testemunha de Jesus Cristo para um cristão não é uma opção, é uma condição. Quando nós estamos falando de testemunhas de Cristo e de cristãos, nós estamos falando da mesma coisa. Não dá para você ser um cristão e não ser testemunha, não dar testemunho do Evangelho. Você não pode fazer isso, não tem como fazer isso. Então não é uma opção. Por quê? Opção é ter a oportunidade de escolher entre uma coisa, ou entre uma possibilidade e outra. Já condição é a essência que determina quem você é de fato. Quem de fato você realmente é. Então, ser testemunho de Cristo para um cristão não é uma opção, é uma condição. É quem você se tornou. A partir do momento em que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre a sua vida, você necessariamente se tornou uma testemunha e você precisa testemunhar. Você precisa dar testemunho, né? Então, esse é o primeiro esclarecimento que nós temos que fazer para podermos continuar aí. Agora vamos fazer uma observação. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, para sermos testemunhas de Cristo, nós precisamos de poder. Você e eu, para sermos testemunhas de Cristo, para testemunharmos do Evangelho, nós precisamos de poder. Poder de Deus. E como é que nós vamos adquirir esse poder? O texto diz: é sendo batizado pelo Espírito Santo. Há uma confusão muito grande no meio evangélico a respeito do batismo com o Espírito Santo. Isso é uma coisa que precisa ser definida nas nossas igrejas. Ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa fundamental.
Mas a pergunta é, quando é que o batismo com o Espírito Santo acontece na minha e na sua vida? Alguém sabe? Eu gostaria que alguém, se soubesse, levantasse a sua mão e dissesse, o batismo com o Espírito Santo acontece em tal momento. Quem sabe? Levante sua mão. Pastor, não vale. Levante a sua mão. Tem alguém que sabe? Pastor, eu sei. Cadê os seminaristas, Cadu? Vamos apertar, começar a apertar desde já. Hã? Está no fundinho aí? Essa irmãzinha que levantou a mão? Exatamente. Exatamente. Como é que é o seu nome? Nicole. Nossa irmã Nicole disse exatamente quando é que acontece o batismo no Espírito Santo. Quando que acontece? Quando você entrega sua vida a Jesus. No momento em que você creu no Senhor Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo de Deus. É fundamental que nós façamos isso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, algumas igrejas evangélicas, pentecostais ou neopentecostais, eles vão dizer o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Em primeiro lugar, você aceita Jesus, depois, em um momento tardio, você então é batizado com o Espírito Santo. Mas nós, os reformados da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Igreja Presbiteriana do Brasil, ou mesmo os batistas reformados, ou outras igrejas reformadas, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Naquele momento, você é batizado com o Espírito Santo, né? Então, para ser testemunha de Cristo, você precisa de poder. E para obter poder, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Foi o que nós já falamos aqui, já dissemos. Muda para mim, por favor, hein? Isso. Então, antes de nós entrarmos aqui, outra coisa que nós precisamos esclarecer sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, o que é que vai evidenciar esse batismo? Quem sabe? Uma outra pergunta. Gostaria que você participasse. Se você sabe, levante a sua mão. Outra pessoa que não seja a Nicole. Qual é a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo? Quem sabe? Fique de pé e diga. Oi? Isso, a mudança de vida, a transformação de vida. Eu chamaria isso de santidade ou santificação. Se você foi batizado com o Espírito Santo, o que é que tem de acontecer na sua vida? É você ser santificado, porque o Espírito é santo. Então a primeira evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo não é orar em outras línguas, não é sentir um arrepio no corpo, tem nada a ver com isso. Estou sentindo um calafrio aqui, pastor. Não tem ar-condicionado ainda, mas o ventilador aqui já está fazendo o seu papel. Ser batizado com o Espírito Santo não tem nada a ver com orar em línguas. É um outro erro também cometido por algumas igrejas, dizendo que a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo é orar em línguas estranhas. Isso não é verdade. Entendeu? Tem muita gente que foi batizado com o Espírito Santo, mesmo na época dos apóstolos, que eles não oraram em outras línguas estranhas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. A uns dá o dom de mestre, a outros apóstolo, a outros evangelista, a outros profeta, a outro cura, a outro... Então nem todo mundo recebe o mesmo dom. Se todo mundo para ser batizado com o Espírito Santo precisa orar em língua, então o apóstolo Paulo estava errado. Porque ele diz que para cada um Deus dá um dom diferente. Você está entendendo isso? Então você não precisa orar em línguas estranhas para comprovar que você foi batizado com o Espírito Santo. O que precisa aparecer na sua vida é santidade.
É santidade. Então você antes era uma pessoa que andava nos caminhos errados, os caminhos de drogas, de bebedice, de prostituição, de adultério, de lascívia, um monte de coisas erradas. E aí então, quando você foi batizado com o Espírito Santo, essas coisas começaram então a não fazer mais parte da sua vida. Uma pessoa que ora em língua, pula, vira currupim na igreja, mas quando ele sai da porta para fora, você não vê santidade na vida dele, esse camarada não foi batizado com o Espírito Santo. Você não vê santidade, você não vê transformação de vida, que tem a ver também com o testemunho. Então testemunhar tem duas vertentes. Uma é ser testemunha daquilo que Cristo fez, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. E por outro lado, ser testemunha dar testemunho é ter uma vida coerente com aquilo que você prega. Isso é testemunho. Tá? Então não é só falar de Jesus para outras pessoas, é viver aquilo que você prega. Isso é testemunho. Então, entrando no texto propriamente dito, e já na questão do que é que Deus espera de nós, agora nós já falamos um pouco sobre testemunho, agora vamos falar um pouco a respeito do que Deus espera de nós, dentro do texto que nós lemos de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. O que Deus espera de nós em primeiro lugar? O que Deus espera é que nós testemunhemos, isso é o que Deus espera, em primeiro lugar, que você e eu testemunhemos de Cristo, aonde formos, seja na nossa escola, na faculdade, no trabalho, na rua onde você mora, às vezes até mesmo dentro do seu próprio lar, que você dê testemunho de que Cristo é real, de que Ele veio, de que Ele morreu numa cruz, de que Ele ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo diz, olha, a quem pedir razão da vossa fé, esteja preparado. Como é que nós podemos testificar que Jesus de fato morreu numa cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia? Como é que nós vamos comprovar isso? Através das Escrituras. A Bíblia afirma isso. A Bíblia é o testemunho de Deus a respeito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós, crendo nesta mensagem, vamos nos tornar testemunhas vivas, testemunhos vivos. E nós vamos testemunhar do Evangelho a outras pessoas. Nós precisamos proclamar essa verdade. Nós precisamos anunciar e não nos envergonhar. Tem algumas pessoas que têm vergonha de trazer a Bíblia para a igreja. Talvez você, espero que você não seja assim. Pastor, tem vergonha de colocar a Bíblia embaixo do braço, né? Antigamente o pessoal que queria criticar os crentes dizia assim, a Bíblia é desodorante de sovaco, né? Os crentes colocavam a Bíblia assim debaixo do braço para ir para a igreja, e aí eles criticavam os crentes dizendo, a Bíblia é desodorante de sovaco. Hoje você tem Bíblia no celular, né? Eu pego o celular assim, põe embaixo do sovaco também e vem para a igreja, certo? Faz isso não que fica feio. Mas nós precisamos ter a Bíblia, carregar a Bíblia e não ter vergonha disso. Tem gente que tem vergonha de dizer que é evangélico na faculdade. Chega na escola, chega no trabalho, ele some, desaparece. Pergunto para ele que religião que atua. Não, eu sou agnóstico, né? É bonito hoje falar que é agnóstico ou que é ateu. Ateu é que não acredita em Deus, e agnóstico acredita em Deus, mas, né? Não tem nenhum tipo de experiência em relação a isso. Eu sou agnóstico. Eu não tenho experiências religiosas. Eu não vou na igreja. Eu acredito que Deus existe, mas Ele está lá, sumido lá, ninguém sabe onde é que Ele está. Entendeu? Hoje está na moda. Mas nós precisamos nos revelar. O que a palavra de Deus diz? Que você é sal da terra e luz do mundo. Se o sal perde o seu sabor, fica insípido, para nada mais presta a não ser jogado e pisado pelos homens. A lâmpada, ninguém acende um farol e coloca debaixo da cama. Se acende um farol para ser um farol. A função de um farol lá no mar é fundamental. Um tempo nublado, chuvoso, o farol vai dar a direção. Você e eu precisamos ser farol. Nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Se alguém perguntar por que é que você acredita em Deus, por que é que você acredita em Cristo, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz,
Segundo, porque o Espírito Santo ao qual eu fui batizado testifica no meu coração que esta verdade das Escrituras é verdade absoluta. Então, se você tem a palavra de Deus, e se você tem o Espírito Santo de Deus que testifica que a palavra de Deus é verdade, você é uma testemunha e você deve testemunhar. Você precisa dar testemunho do que Cristo fez na sua vida e do que Cristo pode fazer na vida de outras pessoas. Segundo lugar, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós é que não nos envergonhemos do testemunho de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso a Timóteo. Timóteo, não se envergonhe do testemunho de Cristo, por causa de mim, que sou prisioneiro por causa do Evangelho. Muitos daquela época, falsos mestres, falsos irmãos que se diziam cristãos, mas não eram de fato, eles zombavam de Paulo. Paulo, você não é apóstolo, por que você está preso? Se você fosse apóstolo de verdade de Jesus, por que você estaria preso? E muitos se envergonhavam do fato de Paulo estar preso. E Paulo diz a Timóteo, não se envergonhe, Timóteo, não se envergonhe de mim, porque estou preso por causa do Evangelho. Pelo contrário, testifica, diz, não, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Tem muita gente dizendo por aí, eu me envergonho de ser evangélico, eu não digo que sou evangélico. Tudo bem, é bem verdade que está acontecendo no nosso meio evangélico muitas coisas ruins, né? Muitas igrejas dando mau testemunho por aí, muitos crentes dando mau testemunho, mas nós não podemos nos envergonhar de sermos evangélicos. Diga, eu sou cristão, eu sou evangélico. Protestante está em desuso, né? Outro dia minha esposa disse para uma professora na escolinha onde o meu filho vai estudar, qual que é a religião dele? É protestante. Protestante? Ficou procurando o dicionário dela na cabeça para ver o significado da palavra, mas não veio, né? Mas eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou cristão. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe do testemunho de Cristo. Não se envergonhe de testemunhar a fé. Aonde você estiver, de dizer, eu sou cristão, eu creio na Bíblia, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus Cristo. E por último, o que Deus espera de nós? Terceiro lugar, o que Deus espera de nós é que estejamos prontos para sofrer por causa do Evangelho. Isso não confiando em nossa força, mas na que vem de Deus. Então, o que Deus espera de nós é que não só estejamos preparados para pregar o Evangelho, não só que não nos envergonhemos do Evangelho, mas que também estejamos preparados para sofrer por causa do Evangelho. Não é à toa que a palavra testemunho, marturion, depois vai se transformar em mártir, aqueles que morreram por causa do testemunho. Os mártires são aqueles que entregaram sua vida por causa do testemunho de Cristo. Paulo foi um deles, quase todos os apóstolos foram mortos ao fio da espada, outros decapitados, outros discípulos de Jesus foram jogados no Coliseu e mortos por leões, por animais ferozes, tantos outros foram decapitados e crucificados. Hoje em dia, aqui no nosso país, graças a Deus, nós não temos isso, mas em outros países, nós temos aqui na Nigéria, nós temos na Síria, nós temos muitos países que não são cristãos, irmãos nossos sendo mortos, sendo decapitados, por causa da sua fé. Então o que Deus espera de nós, é que nós estejamos preparados para sofrer por causa do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, esteja preparado a sofrer por causa do Evangelho. Eu estou preso. É possível que você também seja preso. É possível que outros cristãos sejam presos. Nós precisamos estar preparados para sofrer por causa do Evangelho. A grande verdade é que a maioria de nós não está disposto nem mesmo a sofrer a ponto de abandonar as coisas deste mundo. Eu não quero nem esse sofrimento de ter que abandonar algumas coisas que eu faço e que Deus não aprova. Tem algumas coisas que eu e você praticamos que nós não queremos abrir mão disso,
Não, onde já se viu, eu não vou sofrer. Lá, abrir mão de fazer essas coisas é sofrimento para mim. Mas o que Jesus disse é: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não estiver preparado para tomar a sua cruz e seguir a Jesus neste caminho, que pode ser que aconteça morte, então você não serve para ser testemunha, você não serve para ser discípulo. Testemunho é uma testemunha é aquela que vai até as últimas consequências por causa daquilo que ela está afirmando. Eu afirmo que Jesus Cristo é Senhor, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará um dia. E eu sou capaz de morrer, de entregar a minha própria vida por causa desta verdade. Se você não for capaz de entregar a sua própria vida por causa desta verdade, você não é uma testemunha de Cristo. E você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Porque no começo nós dissemos que não dá para ser cristão sem ser testemunho. Sem ser testemunha. Não dá para ser um crente e ao mesmo tempo não dar testemunho do Evangelho. Não, eu sou um crente, mas eu não quero dar testemunho não. Eu não quero testemunhar da fé, eu não quero pregar Jesus. Não tem jeito. Ou você é cristão e prega e anuncia a mensagem e esteja preparado a entregar a sua própria vida por causa disso, ou você não é cristão, ou você não foi batizado com o Espírito Santo. Porque quem foi batizado com o Espírito Santo recebeu poder do alto para ser testemunha. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade nem a minha, mas por causa do poder de Deus através do batismo com o Espírito Santo, que nós somos capacitados para sermos testemunhos, tanto em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Você e eu precisamos ser testemunhos aqui em Machado, testemunhos lá em Brasília, testemunhos até os confins da terra. É isso que nós precisamos fazer, porque é isso que Deus espera de nós. Amém?